Olá, bom dia, boa tarde, você que está acompanhando as nossas aulas de hermenêutica bíblica, um curso onde a gente vem acompanhando como os nossos antepassados, como eles interpretavam a Bíblia, né? Hoje, dia 25 de março de 2021, e aqueles que estão nos acompanhando, né, nestes dias, sabe que estamos vivendo um momento bastante difícil, um momento pandêmico em nossa nação, mas um momento também para refletir ainda mais na palavra de Deus, né? Porque encontramos nas Escrituras as respostas para todos os nossos dilemas, para todas as nossas dificuldades e um grande guia para uma vida feliz e uma vida mais centrada naquilo que Deus deseja para nós, ok? Hoje a minha dica de livro é um pouco diferente. Eu não tenho o livro aqui físico, mas tenho PDF e quero indicar esse livro da Patrística. Na verdade é um livro lá de São João Crisóstomo, né? O famoso Boca de Ouro, lá do V século. E indico especialmente dentro da nossa área de hermenêutica, porque ele tem uma bela introdução, e vocês vão ver que eu até retirei algumas citações para nós discutirmos nesta aula de hoje deste livro, ok? Então fica aí a dica de mais um livro para a nossa biblioteca, ok? Bom, vamos lá, gente, vamos voltar aqui para o início, né? Continuando a hermenêutica do Novo Testamento, falando sobre os pais da igreja, né, essa hermenêutica dos pais da igreja, que é aquele período que compreende logo após os apóstolos até o ano 451, aí é o concílio de Calcedônia, talvez ali um pouco mais de 600, a Gregório Grande, acho que até Gregório Grande, que é um dos papas que vai realmente dar o pontapé inicial para a Idade Média, né? Embora a história coloque a Idade Média depois da queda de Roma em 476. Aqui o nosso slide, né, mostrando os expoentes que nós estamos vendo nessas aulas de hoje, e hoje nós vamos falar muito mais da hermenêutica de Antioquia, de uma hermenêutica literal, mas nem tanto, né? Não como alegórica, que eu dei na última aula, dei alguns exemplos, mas uma hermenêutica mais centrada na história, no contexto e naquilo que está ali escrito na palavra. Talvez surja uma pergunta, eu tirei essa citação daquele livro lá do João Crisóstomo, né, da editora Paulus, por que tem se tornado importante nos dias de hoje a gente revisitar esses escritos lá do passado? Primeiro, para compreender a nossa realidade. É impossível compreender a realidade da igreja cristã sem olhar para o passado. Inclusive, é muito comum a gente ver muitas críticas, especialmente à igreja católica, né? A questão da mariolatria, a questão de tantas coisas que os católicos fazem, mas isso tudo está fundamentado lá no início do cristianismo. Então não é algo, né, que a igreja inventou lá na Idade Média, né, da Era das Trevas. Não, está muito calcado na própria história da igreja, né? E eu quero fazer a leitura dessa citação que diz o seguinte: se muitas das interpretações patrísticas dos textos sagrados gozam de atualidade, porque feitas no meio eclesial, ou seja, na igreja, podemos dizer que a exegese é sim uma ciência, mas não somente uma ciência histórica, mas uma ciência hermenêutica e teológica, isto é, uma ciência da fé. É aquilo que a gente vem dizendo. É importantíssimo nós termos uma hermenêutica adequada, mas ela não é apenas uma interpretação como se interpreta um livro qualquer. Há de acompanhar as questões de espiritualidade e as questões teológicas para compreender a palavra de Deus. Então segue. É preciso, portanto, abrir-se a pergunta sobre o sentido. Qual é a finalidade? Qual é o telos daquela palavra? Isso aqui é muito importante, porque a gente vê, os pregadores pegam lá, catam um versículo
e encaixam aquele versículo, né? Faz uma exegese do versículo, ou seja, em vez de extrair a mensagem do texto, colocam uma mensagem no texto. Por que nos faz a pergunta? Qual é o sentido? Qual é o sentido dessa palavra, né? Sobre sentido, sobre a profundidade, sobre a abertura teleológica, ou seja, de finalidade, e a dinâmica dos textos sagrados. Ou seja, na nossa hermenêutica, mesmo aquela que leva para a homilia, leva para a homilética, leva para a aplicação prática, ela deve estar calcada naquilo que a Escritura diz no seu sentido original, né? Original. Tá? Eu vou dar um exemplo. É muito comum, gente, vocês já ouviram isso, a gente extrair aquele texto lá de Mateus, quando Pedro faz a pergunta para Jesus, o que nós vamos ganhar por seguir, né? Naquele contexto ali que eles estavam, naquele turbilhão, e Jesus diz, vocês vão ganhar 100 vezes mais, irmãos e irmãs, 100 vezes mais. E às vezes esse versículo é retirado do contexto para quê? Para pregar a teologia da prosperidade, né? É quase como um rendimento de ações, eu aplico 1, vou ganhar 100. Mas não é esse sentido original. Jesus está dizendo que a nossa vida vai ter uma outra riqueza, que não, obviamente, a riqueza material, né? Até porque se nós vamos ganhar 100, não só 100 vezes mais, né, dinheiro, mas vamos ganhar também 100 vezes mais irmãos, né? Então a coisa, né, nosso pai e nossa mãe ali vão ter que dar conta dessa promessa. Obviamente, a gente tem que extrair daí a finalidade de Jesus, dizendo que a recompensa daqueles que serão fiéis ao seu chamado é infinitas vezes superior a qualquer coisa nesse mundo, certo? Mas é importante a gente compreender a palavra na sua completude. E como eu ia dizendo para vocês, né, eu já tinha falado para vocês, se nós pegarmos um livro de 30, 40 anos atrás, a gente vai ver que esses autores, eles vão colocar a escola de Antioquia, que é uma escola mais literalista, mas não tanto, né, uma escola que vai usar a tipologia bíblica também, não com a mesma liberdade da escola alegórica, que por sinal, a escola alegórica vai ser a escola predominante nos pais da igreja, é a escola que vai, vamos dizer assim, obviamente não houve uma batalha qual iria vencer, mas é a escola que vai predominar, né, em Agostinho, vai predominar ali nos pais da igreja, especialmente Agostinho, que é um dos, talvez o principal teólogo do período, aquele que vai, né, que as suas ideias vão dar base para a teologia católica. Depois vai vir Tomás de Aquino, mas isso é lá no século XIV, né, no século XIII, é muito depois, e já mais calcado em Aristóteles, já mais calcado em A Razão. Então nós vamos pegar um livro mais antigo que vai contrapor a escola de Antioquia com a escola de Alexandria, mas não é bem assim, né? Então isso que é importante, isso aqui não é só nesse livro que eu li, né? Eu tenho outros livros aqui que eu também venho lendo, que os autores também chegam a esse entendimento, até porque o conceito de teoria da escola de Antioquia, ele traz a margem para que toda palavra, embora tenha um sentido literal, ela também tem um sentido espiritual, ok? Então vamos ler aqui a citação. Chegou-se assim a falar de uma escola de Antioquia em oposição à escola de Alexandria, sob a forma de uma real contraposição entre o literalismo da exegese antioquena e o alegorismo alexandrino. Como bem observou Manlius Simonetti, essa oposição radical foi redimensionada em vista da valorização de certas aberturas não literalistas dos mais qualificados expoentes antioquenos, entre eles João Crisóstomo, né? João Crisóstomo é talvez um dos maiores, né? Tem o Teodoro de Montpusestia, mas suas obras vão ser queimadas, vai ser considerado herege em algum momento, e se perdeu muita coisa do que ele escreveu, mas o Crisóstomo não, né? Assim, por exemplo, Diodoro de Tarso contrapõe a alegoria à teoria, que é aquilo que eu disse, eles tinham uma outra base para buscar o sentido espiritual,
que era a contemplação, né, que era uma revelação, no sentido de que, enquanto aquela maltrata, ou seja, a alegoria, e até mesmo suprime a letra do texto sagrado, esta, ao contrário, né, ela não deixa a letra, aquilo que está escrito, de lado, mas ela entrevê um significado superior que a ela se sobrepõe sem eliminá-la ou prejudicá-la, né? A raiz está lá, mas tem um sentido superior, e claro, um sentido espiritual, e claro que esse sentido espiritual, ele, né, pode não ir para o lado tão fantasioso como uma alegória, mas traz lições que não são exatamente um literalismo profundo. Desta e de outras afirmações semelhantes de Diodoro de Tarso e Teodoro de Mopséstia, se depreendeu que a exegese antioquiana não foi exclusivamente literal, e por essa razão reduziu-se a entidade da contraposição entre antioquianos e alexandrinos. O que isso quer dizer? Não era exatamente algo extremamente literal. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo bastante prático. As teofanias do Antigo Testamento. Bom, os alegóricos, né, Orígenes, Clemente e outros, eles consideram que nas teofanias do Antigo Testamento, ou seja, quando o anjo aparecia para Abraão, quando o anjo aparecia para Ló, quando apareceu lá para Gideão, que era Jesus Cristo encarnado, né? Jesus Cristo que vinha e falava com eles, a segunda pessoa da Trindade. Como a escola de Antioquia via isso? Bom, Teodoro de Mopséstia não via que era Jesus, não via que era o Logos, né? Ele diz que o Jesus só se encarnou quando nasceu, né? Durante a concepção em Maria. Então ele considerava que aquelas teofanias eram anjos e não o próprio Cristo. Então aqui nós estamos vendo conceitos, né? Conceitos que se contrapõem e maneiras de ler a palavra de Deus e maneiras de ler a hermenêutica bíblica. Outra questão prática é que, por exemplo, os antioquianos não viam em cada escritura, né, a tipologia de Cristo, que era comum na escola alegórica. A escola alegórica via Jesus em todos os salmos, praticamente. E já a escola antioquiana, que inclusive tem vamos dizer assim, da base até para muitas hermenêuticas modernas, a histórico-gramatical, ela vai ver Jesus somente nos salmos messiânicos, como o Salmo 8, né? Não vai ver Jesus em toda prefigurado, como a pedra, como isso, não. Tá? Então é um outro tipo de abordagem, é um outro tipo de aproximação, né, à palavra de Deus. Não mais tão fantasioso, não mais tão, né, desapegado daquilo que está escrito, mas sempre calcado naquela palavra que está ali. Gente, aqui eu já falei essa passagem aqui, já dividi com vocês na aula 9. Mas eu quero dizer o seguinte, então que na Antioquia desenvolveu-se esse conceito de teoria, né? Ou seja, que havia um significado espiritual nas palavras, nas palavras, né? Naqueles textos. Mas claro que não era algo alegórico, mas era algo que estava ligado ao sentido literal das Escrituras. Gente, para finalizar a aula de hoje, é importante, né, porque a prática, a homilética, a retórica do púlpito, ela, ao mesmo tempo que ela nos nutre muitas vezes mal, né? Às vezes ela é um lanche rápido, no sentido assim, é um lanche, é um X, né? Aqui no Sul a gente tem um lanche que a gente chama de X, né? Na maioria dos estados aqui do nosso país é o hambúrguer, né? É um lanche que é rápido, ele até mata a fome, mas ele não tem a nutrição adequada. Por quê? Porque não é feito a hermenêutica adequada da passagem. Porque não é feito um estudo sistemático
não é feito um estudo contextualizado do que aquela passagem quer dizer. É muito comum a gente ouvir pregadores que leem um versículo ali, leem porque são obrigados a ler, né? Leem por causa da tradição que manda que o pregador leia uma passagem. E ali ele foge tanto daquele texto, mas tanto daquilo que ele leu ali no início, que não sei nem por que leu, né? Aliás, eu já assisti pregações que eu não sei nem por que foi lido uma passagem do Novo Testamento, do Velho Testamento, uma passagem bíblica, porque ela não tinha nada a ver com a pregação. Então, gente, temos que ler a Bíblia, temos que ler comentadores, sim, comentadores, mas temos que ficar com aquilo que a Bíblia diz, temos que aprender por nós mesmos, né? Temos que nutrir, fazer uma exegese profunda, uma exegese centrada na palavra. Eu acho muito importante, né? A questão alegórica, eu entendo, Orígenes e outros, eles enfrentavam circunstâncias difíceis, como nós enfrentamos, de explicar todas as coisas da Bíblia. Mas nós não podemos fugir da literalidade, do aspecto histórico, gramatical da palavra de Deus. E essa é a grande contribuição. Não foi a escola, vamos dizer assim, que predominou. Seus expoentes, como Orígenes, a maioria foi considerado herege por alguma coisa lá na frente, seus escritos inclusive foram queimados, mas a grande lição da escola de Antioquia é essa, né? Não podemos fugir daquilo que está escrito. Se está escrito A, eu tenho que considerar, na minha exegese, na minha hermenêutica, aquilo que a palavra de Deus quis dizer, ok? Então, um abraço a todos, até a próxima aula.